Boa tarde a todos e a todas. Cara Ana Maria Nogales, obrigado pela presença. Doutor Mussi, como disse o apresentador, um prazer tê-los entre nós para absorvermos o material que nos traz sobre, além dos horizontes de Brasília e do Distrito Federal e mesmo do Brasil, para termos uma noção do que se passa na América Latina, né, que tem tudo a ver conosco de alguma forma, não é? Devo dizer que Portas do Futuro da Codeplan tem justamente o objetivo de tentar observar os horizontes próximos, como, aliás, está bem captado no título da sua conferência, de um lado, e de outro, para nós termos uma noção de como combater as desigualdades socioeconômicas e espaciais que são mais evidentes em nossas grandes cidades, sobretudo das metrópoles. Então, é uma alegria tê-los aqui, doutor Mussi, e espero que em cerca de 40 minutos tenhamos a sua palavra, seguido depois de um debate que se dá preferência para a imprensa e depois aberto ao público para esclarecimentos que desejarem obter da sua vasta experiência digamos, como titular da CEPAL para toda a América Latina e Caribe. Então, muito obrigado. Vou passar a palavra ao meu caro ilustre convidado e, daqui para frente, vamos transcorrer aí com a presença dos colegas que nos deram também a satisfação de estar presentes. Obrigado, doutor. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui. É uma honra estar aqui ao lado do meu professor, Aldo Paviani. Acho que ele é professor de todo mundo aqui, provavelmente já, mas é uma pessoa que foi muito importante na minha formação e é uma honra. E também está ao lado aqui da doutora Ana, que é uma colega de batalhas aqui dentro da área de pesquisas, né? E tanto na área de população, desenvolvimento, área social. Então, é uma honra estar aqui e também estar aqui na Codeplan, que sempre é uma instituição que eu prezo muito, além não só por ser residente em Brasília, mas pela qualidade dos seus trabalhos e dos esforços que a Codeplan tem tido nesses, o que já tem 40 anos, a Codeplan, né? Algo assim, né? 50? 60 anos. 50 anos, né? Então, já estamos aqui, e a CEPAL completa 70 anos esse ano, então estamos falando muito do passado, mas o objetivo aqui é falar um pouco mais para o futuro, né? O título original era Horizonte 2030, que é o título do livro da CEPAL de 2016, né? E a Ineficiência da Desigualdade é o título do livro mais recente da CEPAL de 2018, Período de Sessões. E o professor, como sempre, né, faz melhoras em qualquer trabalho, então colocou Horizontes da América Latina e o Caribe, e eu acho que também ficou. O meu objetivo aqui é tentar colocar para vocês a base de uma discussão sobre estilos de desenvolvimento. E depois ver como a região está. Vamos também conversar um pouco sobre a situação brasileira. Eu acho que aterrissar um pouco do Brasil é interessante. E depois vamos falar um pouco de políticas e sobre a ineficiência, para diminuir a ineficiência da desigualdade, né? Então, vamos começar um pouco discutindo estilos de desenvolvimento. Seguinte, por favor. É melhor. Do outro lado. Eu fico aqui, não. Bem, eu então fico de pé, talvez. O documento de 2016 começa com uma frase dizendo que o estilo de desenvolvimento da América Latina é insustentável, por vários motivos, né? É insustentável em termos de perspectivas de crescimento. O que nós temos observado
uma menor taxa de crescimento na região, com dificuldades para gerar emprego, renda. Temos também tido dificuldades ou a insustentabilidade desse estilo pelas questões ambientais, já especialmente com uma região muito baseada em recursos naturais. E temos também uma insustentabilidade social, política, latente, pela crescente desigualdade que temos observado na região, que já é a mais desigual, como também na economia mundial. Né? Então, temos a ideia da desigualdade social, a crise ambiental, né? E um viés recessivo em termos de crescimento. Né? Bem, por que está acontecendo isso? A CEPAL, como também outros organismos internacionais, colocam que está havendo mudanças tectônicas, grandes mudanças nas economias e na geopolítica internacional que estão trazendo esse cenário de insustentabilidade. Né? Primeiro, vamos dizer, a própria revolução tecnológica. Nós estamos enfrentando um novo padrão de produção com a indústria 4.0, a impressão 3D, digitalização. Tem muitas vantagens, mas também como fica o fator trabalho nisso, como fica a questão de capacidades, como fica as relações de trabalho, como fica a remuneração. Então, é uma revolução tecnológica significativa, onde talvez o fator humano se torna cada vez menos utilizado. Né? Um segundo ponto é a mudança climática. Né? Estamos vendo o que está acontecendo em termos de aquecimento da Terra, as alterações dos padrões de chuva, clima. Então, isso está já... Os desastres naturais estão ficando mais frequentes, com maior intensidade, e isso exige respostas, senão vamos ter mudanças em termos de locais de produção, movimentos de população, etc. Temos também a mudança demográfica. O mundo está ficando mais velho. Não só a região, mas o mundo em si. Né? E isso também entra naquela equação de crescimento. Vamos ter menos população ativa em termos de que vamos ter muitos velhos, poucas crianças e um grupo limitado de pessoas com capacidade. Quer dizer, eu estou aqui falando bem à frente, ainda temos um certo bônus demográfico, alguns países têm diferentes velocidades, mas temos uma mudança demográfica e isso impacta na questão de crescimento, na questão da desigualdade, né? Ou seja, você tem que financiar ou sustentar essa população mais idosa. Né? E também aspectos, vamos dizer, geopolíticos e econômicos. Né? O econômico, estamos vendo aí quase uma reestruturação do comércio internacional e de suas regras. Voltando uma certa visão de protecionismo, todo mundo é first, America first, Europe first, Japan first. Né? Então, o gozado é que esse livro foi escrito em 2015, né, um pouco antes da eleição do Trump. E aí a preocupação nossa era pelo início dos grandes acordos interregionais, do Pacífico, a Europa. Então, ia ser aparentemente um cenário de um comércio, vamos dizer, multilateral, mas certamente mais compensado, né? E a questão era como a região ia ficar nesse processo que estava acontecendo sem a região. Agora não, a gente está no meio da briga e da batalha nisso. E aí entra aí um ponto antigo cepalino sobre a ideia de centro-periferia, ou que seja. Então, onde está o centro do mundo hoje? Em 2015, 2016, a gente estava vendo, e ainda se observa, uma crescente ação chinesa. Agora temos uma certa reação americana. Temos uma Europa relativamente, vamos dizer, dividida, mas ao mesmo tempo agora com as tensões pode se unificar. Né? E a região fica meio entre sendo a backyard dos Estados Unidos ou um novo parceiro dos chineses que não nos entendem e nem nós entendemos eles. Né? Se for ver, por exemplo, a China está começando a fazer grandes investimentos na região, né? Porque ela vê a região
isso o professor Aldo escutou de uma outra palestra minha, alguns anos atrás, teve uma capa do Economist e tinha assim a visão do mundo pelos chineses, né? Então cada mapinha tinha uma coisa, e na América do Sul era uma escavadeira. Então era isso que, vamos dizer, uma visão simplificada dos chineses. Eles estão aqui pelos nossos recursos naturais e agora um pouco pelo mercado, os mercados, mas eles querem vender. E a nossa tradição, o nosso comportamento, especialmente aqui no Brasil, bem, vender, mas você tem que produzir, tem que investir aqui. E eles têm uma certa, como também o Japão já teve, dificuldade de como fazer negócios aqui, de como construir isso. Então, por enquanto, eles estão comprando energia, né? Estão comprando cimento já construído, não estão construindo muita coisa nova, né? Vamos ver o que eles querem e o que vai ser útil para ambos os lados, né? E, bem, e um pouco toda essa discussão, eu creio que a maior parte de vocês já conhece, o esforço da ONU, que é a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma proposta de agenda com 17 objetivos em termos de pobreza, saúde, consumo e produção, tem desigualdade também, tem segurança, paz, porque é uma agenda para o mundo inteiro, ao contrário da antiga agenda dos Objetivos do Milênio, que era uma agenda basicamente para países em desenvolvimento, né? E, então, seguinte, por favor. O que observamos é que há, na verdade, uma demanda por uma ideia de novas instituições ou novos mecanismos, diferentes tipos de alianças pública e privada. O setor público tem tido suas limitações, o setor privado tem buscado novas oportunidades. E isso acontece em 3 níveis, né? No nível global, deveria-se buscar, e isso é um pouco antes do Trump, a ideia de uma governança sobre bens públicos globais, a questão do meio ambiente, o Acordo de Paris, né? A nível regional, deveríamos estar com uma atenção maior em termos de comércio regional, de investimentos, de gestão de nossos recursos naturais. E, a nível nacional, a proposta da CEPAL é de um grande impulso ambiental, ou seja, de como as necessidades de uma nova estrutura ambiental com produção e consumo sustentáveis exigem esse impulso e, na verdade, impulso aí substitui a palavra investimentos, ou seja, fazer um novo ciclo de investimentos a partir da questão da sustentabilidade ambiental, né? Bem, isso você pode montar vários tipos de estilos de desenvolvimento e combinações, o que seja. A CEPAL propõe assim, 3 critérios para você analisar. Primeiro, a ideia de uma eficiência schumpeteriana, que é o seguinte: como é a sua estrutura produtiva? Ela se adapta, ela se inova, renova, ou então também, se quiser uma análise, ela está obsoleta, está se desindustrializando, está se perdendo, não está entrando na indústria 4.0, né? Ou seja, aqui é basicamente como está a sua oferta, como está a oferta de sua capacidade de produzir e, claro, demandar recursos, mão de obra, etc., né? Mas a CEPAL não acredita na lei de Say, quer dizer, nem toda oferta vai gerar a sua demanda. Então, tem a eficiência keynesiana. O que você está produzindo é em mercados dinâmicos, é em mercados que vão crescer, como é que quem será o seu consumidor, mercado interno, mercado externo, né? Como você vai financiar, como é o Estado regulando essa demanda, né? Ele sendo anticíclico ou não, né? Então, aqui é a gestão da demanda. E a terceira que a CEPAL colocou aí é a eficiência ambiental, de como buscar uma economia de baixo carbono. Eu gosto de substituir, em vez de chamar de eficiência ambiental, eu chamo de uma eficiência da sustentabilidade. Porque eu acho que, além da questão ambiental, que são, vamos dizer, questões de médio e longo prazo ou de mudanças, tem também questões sociais, ou seja, uma certa, se me permite, entre aspas, eficiência social, ou seja, como a sociedade consegue se organizar para produzir e demandar.
ela consegue ter uma governança dos seus recursos naturais, ela tem uma certa estabilidade jurídica dessas relações, ela monta relações de trabalho estáveis, ela tem um governo democrático, as instituições financeiras de longo prazo, ou seja, você pode ter, aí entrando na eficiência econômica, você pode fazer cenários de longo prazo para fazer investimentos de infraestrutura, você pode ter discussões de previdência, questões de previdência para acomodar a questão demográfica, né? Então, eu acho que, além da eficiência social, tem também uma eficiência econômica de longo prazo. Você pode até colocar também aí o doing business, né? Qual é a capacidade da sua sociedade, da sua economia, de fazer negócios para gerar capacidade produtiva e demanda. Seguinte, se formos ver, a região, a América Latina, está para trás em vários desses aspectos frente a outras regiões do mundo, né? Nós temos com uma taxa de crescimento de longo prazo cada vez menor e ficando para trás frente a outras áreas. A África, se pegarmos talvez só um período mais recente, pode estar até crescendo mais que nós nos últimos anos, né? A taxa de crescimento do PIB per capita, se compararmos com a Ásia Oriental e Pacífico, quer dizer, incluindo China, você vê como desde a década de 60 e 70 nós temos perdido essa capacidade de aumentar a nossa renda per capita. Seguinte, por favor. Temos uma dificuldade de ter relações estáveis com o exterior, ou seja, temos aí um jargão antigo cepalino da vulnerabilidade externa, ou seja, sempre temos tido crises de balanço de pagamentos, crises de taxa de câmbio, dificuldades de gerar divisas, de importações, exportações, né? E também aquela questão de ter uma capacidade de exportação suficiente para financiar até nossas importações, a questão das elasticidades antigas de Prebys, etc. E se você for observar, quer dizer, a barrinha vermelha, ou quase marrom aí, é a balança em transferências correntes. Isso, na verdade, é remessas. Então, se formos ver nos últimos anos, aqui está até 2015, melhora um pouquinho em 2016, 2017, mas qual é o nosso grande fator de geração de divisas? Pessoas. São pessoas que se locomovem e que mandam dinheiro de volta. Quer dizer, não é tanto o cenário brasileiro, mas se somarmos a região, as questões do México, outros países, né, que a gente mal paga nossa balança comercial. Somos deficitários em serviços, né? Então, portanto, temos um problema aí de conta corrente, no sentido que aí temos que buscar financiamento, investimento direto estrangeiro, né? Vender nosso capital ou nos endividar para financiar isso. Seguinte, por favor. Consequentemente, dado esse estilo de desenvolvimento e mais incertezas que tem também na economia mundial, a taxa de investimento despenca em toda a região, com alguns países, aqui pegando até 2015, ainda a grande recessão brasileira, né? A taxa de crescimento da formação bruta cai do início do boom das commodities, que estava crescendo quase 10% ao ano, na América do Sul 12%, despenca para 2,8%, na América Central ainda fica com 4,1%, o México mesmo, próximo ao Rio Grande, etc., ainda tem uma taxa de investimento muito baixa. Vamos ver o resultado da eleição agora em domingo, um pouco como vai ser isso, né? Então, a região perdeu o ímpeto para investir. Ou ela estava ainda vinculada muito aos commodities, mas ela não consegue estabelecer novos padrões de investimentos. Seguinte, por favor. E isso se dá muito por uma estrutura produtiva pouco diversificada, ainda muito... então, aqui é a produtividade do trabalho em relação aos Estados Unidos. Nós não conseguimos aumentar a nossa produtividade, temos uma relação de produtividade muito baixa, né? E esse CEPAL-ITEC é um mix
de indicadores de exportações de tecnológico alto e médio, número de patentes, um pouco de a ideia de inovação e de diversificação de capacidade exportadora. E você vê que os vermelhinhos são os países da região, estão todos muito limitados frente ao comportamento, né, dos Estados Unidos, né, Israel, Coreia, Japão, ou então até mesmo Checoslováquia, Dinamarca, Suécia, os países nórdicos que estão mais acima. Seguinte, por favor. Isso um pouco vamos dizer, é um pouco aquele eixo vertical que agora a gente coloca, que é enquanto que a União Europeia mantém uma relação de produtividade próxima a 80% da produtividade norte-americana, a nossa fica abaixo de 20% e é quase um resultado de um coração que mal consegue bater, né? Então, muito baixo, né? Seguinte, claro, o desafio de nos transformar. Então, talvez o grande exemplo de transformação foi a China nos últimos 30, 40 anos. E um dos aspectos da China, quer dizer, vem de 1,99, mas eles cresceram com esse 1,99 para outros tipos de indústria, de tecnologia. Então, em 1990, a China representava cerca de 1% das patentes registradas. Em 2014, é 35%. Né? Se forem ler o Deng Xiaoping, ele sempre batalhou por isso, por capacidade de inovação, de tecnologia, conhecimento. Muito mais do que a questão de vender barato. Ele queria essa transformação e que estamos vendo que, com isso, a China assim, tipo, um dia você ainda vai ter um carro chinês, talvez. Então, é um pouco esse tipo de desafio. Seguinte, por favor. E também na área social, quer dizer, nós tivemos grandes resultados favoráveis nesses primeiros anos de 2000. Né? Tivemos redução da pobreza, redução da desigualdade, mas desde 2012, 2013, os dados nossos para extrema pobreza e pobreza mostram um certo estancamento, e até com uma certa recuperação já para 2016 e 2017, né? ou deterioração. Né? E, portanto, temos um desafio aí, ou seja, conseguimos, com o boom das commodities, com o crescimento, fazer um crescimento inclusivo. Né? Teve um pesquisador da CEPAL, o Fernando Faisilver, que na década de 90 ele escreveu um dos documentos principais da CEPAL, e o título dele era O Casileiro Vazio, né? A caixa vazia, que é uma relação entre crescimento e distribuição de renda. E, aparentemente, a América Latina crescia e não distribuía. Né? Era no quadrante vazio isso. Nós conseguimos, talvez, preencher isso, mas hoje em dia estamos perdendo um pouco essa capacidade. Está certo que, vamos dizer, não estamos nem crescendo e piorando, então não é ainda bem aquele casileiro vazio. Seguinte, por favor. Professor, só me avisa aqui, tá? Tá, ok. Bem, então, eu vou passar agora alguns indicadores, até eu peguei aqui da OCDE, em termos de comparação entre Brasil, OCDE, média do Chile e do México. Então, você vê, e esse gráfico é um pouco para tirar um pouco da paranoia meio brasileira, dizendo que todos os problemas só existem no Brasil e que talvez em outros não tenham. Né? A gente se vê muito no nosso umbigo. E a gente vê que os desafios são muito semelhantes em outros países da região. Né? Tem problemas também de relação de meio ambiente, de emprego e renda. Né? Talvez não sejamos ainda na média da OCDE. Até eu também brinco, porque se nós entrarmos na OCDE com esses indicadores, eles vão criar um indicador OCDE do B, porque vamos baixar muita coisa aí, então vamos ver como é que eles vão fazer. Né? Seguinte, por favor.
E também um pouco da noção do buraco que nós enfrentamos. Quer dizer, aqui é ainda de uns cenários de recuperação 2018, 2019. Isso foi feito no início do ano. Então, ainda não tinha nem a greve dos caminhoneiros e nem um pouco as dificuldades que temos de deslanchar um pouco. A taxa de desemprego continua alta, saiu hoje 12,7, quer dizer, ainda está bem elevada. Seguinte, por favor. Também, eu sempre coloco, a minha área é mais área macro fiscal, eu também gosto de trazer isso para mostrar o que representou essa grande recessão para as contas públicas, ou seja, estamos efetivamente num buraco fiscal e uma crise fiscal importante. Se vamos pensar um pouquinho as datas das eleições passadas, em 1989 nós tínhamos a questão da hiperinflação, né? E que o Collor disse que tinha uma bala para resolver, né? Em 2002, tínhamos uma crise de balanço de pagamentos de falta de credibilidade, que precisava de acordos com o Fundo Monetário, de tudo, né? E conseguimos superar também com a vinda do Palocci do time menos radical, vamos dizer assim. Agora, 2019... temos uma crise fiscal, e isso é uma crise nossa. Não podemos pegar emprestado do Fundo Monetário e nem meus professores da PUC, arranjar um novo plano real para todo mundo se coordenar e gastar menos ou contribuir mais, né? Então, esse é um desafio que temos que ver, em termos, ou seja, do déficit que nós temos, especialmente de juros. Essa é uma questão que estamos agora com uma taxa de juros nominal muito baixa, que abre espaço fiscal, mas vamos ver como acontece. Seguinte, por favor. Bem, aqui é um pouco a evolução recente, ver o impacto do crescimento da despesa e a queda da receita. Seguinte, por favor. O que o atual governo está fazendo? Bem, as obrigatórias, que é essa linha verde, continuam a crescer. E hoje estão até saindo dados mostrando que, ainda que houve uma certa contenção, volta a crescer de novo esse ano. E o que pode ser ajustado, elimina-se. Investimentos e tudo que não tudo que é possivelmente discricionário de parte do Tesouro, né? Seguinte, por favor. Em termos de investimento, estamos nos níveis de investimento público mais baixos da nossa história, e isso vai ter consequências em termos de uso da infraestrutura que já está deteriorada, de postergar projetos novos, etc., né? E claro, mesmo em infraestrutura, você tem o efeito crowding in. Quer dizer, o setor privado, por mais que ele tenha interesse, se ele não tiver um certo parceria do setor público em alguns investimentos básicos, ele não vai atuar, né? Seguinte, por favor. Aqui é a questão do teto, né? Que aqui é uma projeção que já mostraria que já em 2017 estaríamos bem próximos do teto, 2018 estamos aí vendo. Aí a questão do teto é muito mais, eu creio que foi em termos de uma estratégia até relativamente simples do ministro Meirelles, ou seja, se você pega qualquer negócio que está em falência ou dificuldade, a primeira coisa que você vai falar para os credores, olha, eu vou parar aqui de gastar para me arrumar aqui, então eu me prometo que eu não vou. Só que aí teria duas outras etapas que acabaram não acontecendo. A segunda, bem, eu vou atuar sobre minhas principais contas, ou minhas principais despesas, que era a reforma da Previdência ou outros tipos de reforma que também não aconteceram. A terceira etapa é quando você tem uma empresa, bem, eu tenho que vender meus ativos, tenho que vender o carro, não sei o quê, né, que também está se adiando. Então, a estratégia do teto começa a cair um pouco, porque você não tem o seguinte, e isso vai ser um desafio para o próximo governo. Seguinte, por favor. Esse dado também é interessante, porque mostra como nos gastos discricionários, já em 2017, em termos reais, já teve uma queda de 11%, mas você vê que, por exemplo, em ciência e tecnologia, isso foi de 44%, nos demais órgãos do governo federal, 25%. Ou seja, você tem um funcionário, mas não tem nenhum lápis para ele trabalhar, né?
Então, é esse o impasse que nós estamos vendo aí para 2019. E isso volta para aquela questão do estilo de desenvolvimento, ou seja, e aí vamos pensar mais no setor público. Como eu vou organizar esse setor público? Qual vai ser a estrutura produtiva entre ele? Como vai ser a demanda? Quais vão ser as políticas mais de médio e longo prazo para o setor público, né? E suas interações. Seguinte, por favor. Aí, de novo, eu estou correndo, desculpe, ficou um pouco mais longo. A questão federativa brasileira complica, né, em termos de quem vai... Porque uma outra solução para uma empresa é, bem, eu tenho um produto que todo mundo quer comprar, eu vou aumentar o preço dele. O Estado pode dizer, eu tenho como era combustível, todo mundo tem que usar combustível, vou aumentar um imposto sobre o combustível, né? Mas tem limites, né? Então, e como distribuir isso dentro da federação? Seguinte, ou seja, de novo, nós temos uma carga tributária elevada na região, só temos quase próxima à média da OCDE, só perdemos para Cuba, né? E a Argentina tem uma carga, mas estamos falando de 30% ou mais do PIB, quer dizer, é muito além da média da região, que é por volta de 20%, 21%. Né? E tem países que, em termos tributários, têm cargas de 19%, 18%, como é o México. Né? Claro que não tem Estado, né? Sempre tem os dois lados da coisa. Se não tem receita, também não tem muito Estado. Seguinte, por favor. A nossa dívida pública é crescente, 70%. Então, o problema de qual é o nosso espaço de fazer política de juros, etc., já com um estoque de dívida tão elevado. E temos que lembrar também que o Brasil é tipo de um antigo alcoólatra, né, que bebeu muito da inflação. Por aqueles mais novos, não lembro de o que é uma hiperinflação, de moeda indexada, correção monetária, conta corrente alterando todo dia, etc., etc. Né? E, em parte, essa dívida é moeda, porque são operações compromissadas. Todo mundo aqui, ninguém quer investir mais do que 3 meses, 4 meses, ou pelo menos querem ter a liquidez imediata, né? Então, é algo que faz a gestão macroeconômica brasileira muito especial. Seguinte, e isso para mostrar que, como também, dado isso, se cobra muitos juros, ou seja, a nossa carga de juros do setor público, isso aqui em 2016 era de 6,5% a 7% do PIB, para uma dívida que abaixo de 100%, e você vê que mesmo países com mais de 100% não têm encargos desse tipo de dívida. Né? Ou seja, há uma falta de credibilidade de longo prazo, e aí entra muito aquela minha eficiência da sustentabilidade, de ver quais são as perspectivas de longo prazo. Seguinte, por favor. Bem, aqui esse é o cenário com reforma, ou sem mudanças. Seguinte, por favor. Aqui tem a questão, por exemplo, da Previdência, que entra um pouco também nessa eficiência da sustentabilidade. A nossa despesa com aposentadorias, incluindo o setor público, tudo, é cerca de 11% do PIB. A média da OCDE é por volta de 8,2%, né? Mas a percentagem de população acima de 65 anos, a média da OCDE é cerca de 16%, e a nossa é 8%. E aí chega o gráfico seguinte, que é esse. Ou seja, aqui é a linha de pessoas relativamente pobres, ou a linha de pobreza na OCDE e no Brasil. Ou seja, enquanto que você tem quase 30% da população jovem pobre, né, você tem na OCDE algo de 10% a 12%. Mas se você for nos mais velhos, os indicadores de pobreza nosso, claro que, de novo, a linha de pobreza é diferente, a Ana aqui pode te contar várias histórias e vários índices disso. É menor no Brasil que no OCDE. Né? Então, esse é um pouco de discussão de estilo de desenvolvimento que eu gostaria de trazer. E, rapidamente, algumas ideias, e aí tentar aterrissar aqui um pouco no Distrito Federal. Seguinte, temos a Agenda 2030, que pode ser uma agenda localizada. Seguinte, por favor.
Temos toda uma questão de macro, né, em termos de evitar bolhas, fluxo de capital, mas tem algo que já a nível local tem que pensar, é como blindar o investimento, de como fazer que as operações de investimento público tenham uma certa resiliência a mudanças de administração ou de ciclos econômicos. Ou seja, os ingleses, por exemplo, eles tinham um exercício de fazer um investimento, quer dizer, o orçamento de investimento é totalmente a parte do orçamento corrente, de tal forma que você tenta blindar as operações de investimento, né, com fontes, etc., de alterações correntes. Ou seja, porque o que acontece? Quando o corrente tem problema, ele vai lá no investimento e pega e tira, né, e com isso cai. É um fator de ajuste. Ameniza coisas, mas o quanto você está postergando dificuldades para o futuro, né? E tem também a questão fiscal, né? A evasão e elisão fiscal, né? Os drones do GDF, né? Que pegam as casas lá, incluindo a minha, né? Então, são coisas que tem que se pensar, ou seja, o setor público tem que pensar em termos disso, de melhorar a receita, e aí entra a ideia de igualdade, de evitar porque a elisão e a evasão, na verdade, são desigualdades. Alguns conseguem enganar, outros não tanto, ou uns são escondem, outro é planejamento tributário, é algo mais bonito, né? Então, como podemos fazer isso? E, claro, a política fiscal tem um impacto redistributivo, mas tanto pode ser pelo lado da receita quanto pelo lado do gasto, né? Os europeus fazem muito pelo lado tanto da receita, com impostos diretos elevados, e com subsídios e ações para desemprego, etc. Aqui no Brasil, a gente geralmente, a ação do Estado é até regressiva. Ela piora, em alguns casos, a distribuição de renda, né? Seguinte, por favor. A ideia, e aí entra a ineficiência da desigualdade, que é, ou seja, a desigualdade na área de educação, saúde, nutrição, acaba atuando na produtividade. Isso os médicos, os educadores nos falam toda hora. E é verdade, se formos pensar a médio e longo prazo, se você não tem uma população educada, não tem uma população com saúde e nutrida, você não vai ter dificuldade de incrementar a produtividade, né? Só que estamos justamente aí voltando para aquelas mudanças tectônicas, estamos num período de grandes mudanças nesses setores. A educação está se mudando como se organiza, saúde também está sendo mais demandada por um tipo de cuidado que ela não tinha no passado e como ela tem que se reestruturar. E a parte nutritiva também, estamos todos aqui tentando melhorar a nossa capacidade, transgênicos, etc. E depois temos todo um questionamento sobre os nossos sistemas de welfare, de proteção social, que também estão sendo impactados com aquela mudança demográfica, pelo menos isso já é um fator importante. Seguinte, por favor. A CEPAL volta a falar a ideia de política industrial e tecnológica, ou seja, você tem que ter intervenção. Porque se você pensar as ações do Trump, na verdade, é política industrial, só que ele está fazendo via protecionismo. É política industrial. Ele está dizendo, vem para cá, etc. É uma forma meia bruta, mas é política industrial. Então, não ter política industrial é não entrar no jogo, né? A ideia e a digitalização também está dentro daquela questão da estrutura produtiva. Seguinte, políticas nacionais aos regionais e globais. Aí é um pouco voltando para a questão mundial e regional. Mas eu queria terminar com um ponto que a CEPAL está enfatizando muito. Tudo isso exige mudanças radicais, ou mudanças tecnológicas, mudanças estruturais. E por que a região não faz as mudanças? Um dos pontos que a CEPAL está reconhecendo, que talvez fosse óbvio para sociólogos, pessoas de ciência política e tudo, é por uma cultura de privilégio. Ou seja, essas mudanças exigem mudar estruturas de mercado de trabalho, de renda, né, de localização, né? E as pessoas, não, cada um quer manter seu privilégio. E entra na batalha, vamos dizer, democrática, ou nem tanto,
especialmente em sociedades desiguais como a nossa. Então, um dos desafios que a CEPAL coloca, ela não tem uma resposta imediata, porque passa por questões de estrutura política, democracia, e também pelas ameaças que estão ocorrendo, é de como fazer essa cultura do privilégio trabalhar a favor, vamos dizer, das mudanças, ou seja, privilegiar o novo, privilegiar aqueles que possam investir, né? Privilegiar o gasto para aqueles que mais precisam. E também, assim, aí é uma discussão para todos, que esse privilégio não é direito. Se a pessoa vai receber um privilégio, ela vai ter que ter uma certa contrapartida para a sociedade, né? E essa é uma discussão que vai bater num termo bem antigo brasileiro que se chama conflito distributivo. E, infelizmente, em termos econômicos, a nossa solução sempre foi a inflação. E espero que não volte para isso. Obrigado. Obrigado, doutor Carlos Mussi, pela sua instigante palestra, né? Acho que colocou pontos para a nossa reflexão, não é? Fora do contexto do DF, de alguma maneira, e fora também do âmbito brasileiro, que também foi enfatizado em muitos aspectos, comparando com a América Latina e o Caribe. Bem, como de praxe, eu vou deixar aberto, se tem alguém da imprensa, já entrevistaram, foram embora, então eu vou dar a palavra para quem quiser fazer uso dela, perguntas. Sim? Sim? Pois não? Aqui. Sou Daniel, trabalho na diretoria de estudos e políticas sociais. Uma questão que me veio foi como é que a CEPAL pensa o aumento da produtividade dos trabalhadores, né, visando o aumento da receita, considerando a piora da qualidade do mercado de trabalho, né, tendo em vista que ele está cada vez mais segmentado, e dentro desse conselho, né, desse contexto de recessão econômica que a gente tem, né, desses dois elementos. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Maria Celeste, sou técnica em planejamento da Codeplan. Gostei muito da sua apresentação e sinto, principalmente, que essa abordagem, esses conceitos, que eu tenho a felicidade de já conhecer, né, precisam ser disseminados, né, porque o governo ainda tem uma abordagem muito atrasada. Então, isso impede, né, um debate que se pense dentro dessas novas necessidades, que acho que são prementes, né? Tudo isso. Então, eu queria só lhe perguntar como o senhor acha que isso poderia ser feito, porque são estruturas muito pesadas, né? E que tem... E eu penso, né, que o governo é o governo que é o carro-chefe, é o governo que tem que promover. A sociedade sozinha não vai conseguir, mas nós precisamos trabalhar dentro de novos conceitos, né, olhando para o futuro, vendo a realidade atual, porque eu acho que nós estamos no momento de ou é tudo ou é nada, né? A situação eu vejo como muito grave. Muito obrigada. Eu vou responder a do Daniel e da Maria. Muito obrigado pelas perguntas. Daniel, o desafio da produtividade, a CEPAL coloca muito o tema da inovação. Ou seja, temos que buscar novos processos ou até mesmo voltar para uma velha discussão de intensificar capital para essa mão de obra ser mais bem remunerada, etc. Né? E terceiro, ficar alerta sobre as mudanças no mercado de trabalho. Eu acho que se as tecnologias exigem uma certa flexibilidade, mas como essa flexibilidade atua na formação dos preços, dos salários das pessoas, né?
Eu acho que, e a CEPAL coloca muito, temos que ter uma discussão sobre o mercado de trabalho um pouco mais séria. Não sei se é um exemplo bom, mas recentemente estive num seminário promovido por uma fundação alemã e estava uma deputada da socialista alemã que foi ministra do Trabalho no governo passado, aí tudo. E estava se falando sobre a perspectiva do trabalho e a perda talvez de exclusão de pessoas, mesmo na Europa, que não poderão trabalhar por causa das novas tecnologias. E se colocou muita ideia da renda mínima, da bolsa. E nunca vi uma pessoa tão brava contra ela, no sentido que ela disse, não, se a gente admitir isso, nós colocamos o preço na nossa cabeça. Ou seja, nos vendemos para adequar aquelas novas tecnologias. E temos que, não, lutar pelo mercado de trabalho e pelos nossos salários, né? Então, se é uma discussão que está lá, vai chegar aqui aos poucos. Só que, e claro, temos uma discussão muito séria em termos de um outro jargão cepalino, que é a famosa heterogeneidade estrutural. Ou seja, convivemos tanto com setores muito modernos, com setores extremamente atrasados, setores de baixa produtividade, com setores de alta produtividade, geralmente não geradores de tantos empregos. O exemplo clássico latino-americano é a mineração, né? Então, mas tudo isso chega num ponto importante, é a capacidade de crescer. Se nós não temos como voltar a crescer, tudo isso fica muito difícil, porque aí, usando um pouco a metáfora do Delfim, desculpe aí, o bolo tem que crescer, senão fica muito difícil brigar pelos pedaços do bolo, né? Então, esse que é o ponto. E a pergunta da Maria, assim, eu posso estar sendo assim, meio otimista, porque o que falta para o governo e tudo é uma palavra, e você acha que está no nome do seu cargo, que é planejamento. Ou seja, a instituição de planejamento no Brasil, mesmo sendo do setor público, deveria ser uma área de debate, de ter tantas umas visões X, Y, Z, mas dentro de um ambiente de debate, né? Ou seja, é bom ter um neoliberal com um marxista na sala, né? E ter, vamos dizer, e claro, um setor, uma casta dirigente que aceite isso, né? E também há uma outra coisa que eu sou formado pela PUC do Rio, né? Ainda no início dos anos 80, professor Baixo, que eram pessoas ligadas, vamos dizer, à ação do Estado e tudo. E vejo hoje meus professores bem mais reticentes quanto ao papel do Estado. Eu acho que é porque eles passaram por Brasília. Eles tiveram a ressaca do Estado, né? E eu acho que aí é uma pergunta que nós aqui de Brasília, ou da nossa estrutura, temos que ver, e também a estrutura política, de como é que as coisas não acontecem. Então, não é só planejar, ter o debate, mas como fazer algumas coisas acontecerem. Assim que eu acho que... E, bem, o que eu faço é bater nas portas, especialmente porque eu acho que essa ideia das 3 eficiências é muito forte, porque a partir dela eu posso discutir qualquer tipo de visão, de proposta, e aí as pessoas escolhem as políticas que queiram fazer. Tá? Boa tarde, Sérgio Jatobá, gerente de estudos urbanos, da Diretoria de Estudos Urbanos e Ambientais. Queria parabenizar pela palestra, muito boa, enfim, trazendo uma série de coisas instigantes. Mas eu queria formular minha pergunta a partir de um estudo que é bastante conhecido, que é do economista Tomás Piketty, né? Justamente aborda a questão da desigualdade e mostra que, enfim, a desigualdade no mundo ela tem caminhado para um aumento, apesar dos esforços todos dos governos, no sentido de políticas que queiram reduzir essa desigualdade, né, de todas as políticas sociais, redistributiva.
E mostra mais ainda, quer dizer, que antes de ser um conceito marxista, o combate à desigualdade, é também uma ineficiência do próprio capitalismo, ou seja, a desigualdade mina o capitalismo por dentro, né? E o Piketty se declara um não marxista, embora use conceitos marxistas na sua análise, e ele coloca isso muito claramente, e aí me causa também um certo espanto que a própria diretora do poderoso Fed americano, né, vem a público dizer que a desigualdade estava colocando em risco a própria economia mundial, né? E aí a gente vê todas as políticas distributivas. O Brasil, acho que tem uma experiência recente que foi exitosa, pelo menos aos olhos do exterior, mas que não teve segmento, ou seja, que também houve retrocesso. Acho que seus dados mostram muito isso, né? E aí a pergunta que eu faço é se basta, né, a questão do planejamento estatal, né, e até que ponto ele tem que haver para que a gente possa combater essa ineficiência da desigualdade, né? Tendo em vista que muitas das políticas que a gente tem visto não têm sido eficientes para reduzir essa desigualdade. Doutor Mussi, é rara a oportunidade, né? Não sei quando teremos outra para tê-lo conosco, não é? Acredito que a sua ampla visão, né, faz justiça àquilo que Milton Santos nos ensinou sobre uma visão de totalidade, não é? E aí você, da totalidade, você vai para as partes, né? E verifica, por exemplo, que o Distrito Federal, nós temos aqui, na última pesquisa de emprego e desemprego, algo como 320 mil desempregados, não é? E que, como aproveitando o gancho do colega Sérgio Jatobá, eu diria que a desigualdade bate duro, mas não no centro metropolitano, que é o plano piloto, mas naquelas regiões administrativas mais afastadas do poder, com menos possibilidade de gerar atividades, né, empregos, e que são classificadas pelo DIESE como do grupo 4, e que tem salários baixos, né? Os mais baixos do DF têm o equivalente a 3 vezes mais desemprego do que do plano piloto. Então, resulta que, através das atividades, aqui dependentes muito do governo federal, gostei da sua menção à ressaca de quem esteve aqui, né, os professores da PUC, ressaca do governo. E estamos extremamente dependentes do governo federal. Se o governo federal entrou em crise nos últimos anos, né, e não é de hoje, eu diria já bem uns 30 anos, né, começa quando, inclusive, se aventa a possibilidade dos presidentes da República se renovarem o contrato, não é, de mais 4 mais 4, Juscelino fez todo o desenvolvimento, inclusive infraestrutura, né? Estradas, navegação de cabotagem, abertura de aeroportos, etc. Modernizou o Brasil em 5 anos. Talvez a gente deva voltar a esse patamar de governos mais enxutos para que eles executem em 5 anos aquilo que, naturalmente, vão patinar para fazer em 8 por excesso de peso, né? De suficiente distribuição de cargos nas estatais, o que obriga agora o governo a querer desestatizar tudo, quer dizer, põe o setor privado, né, na frente de atividades que são, em alguns países, prioritárias, que são atividades alavanca, né, que o país, às vezes, não tem que abrir mão em função de serem atividades estratégicas. Aí eu estou falando em portos, em aeroportos, energia elétrica, e mesmo a produção de petróleo, que, digamos, onde tem petróleo tem guerra, né? Então, a gente já vê isso mais ou menos no subterrâneo da nossa atividade econômica. Então, objetivamente, eu perguntaria ao doutor Mussi como é que nós vamos fazer. No caso específico do DF, já que tivemos um pouco tempo, né? Como é que nós podemos alavancar uma economia
que mostra justamente o que nos trouxe aqui, a ineficiência da desigualdade, que é um peso para o resto do país manter na atual estrutura. Quer dizer, a minha pergunta básica é sempre quem é que vai investir no Distrito Federal, basicamente destinada à atividade pública. Ok, obrigado, Sérgio. Obrigado, professor. São perguntas também bem interessantes. E vou começar respondendo a do Sérgio usando uma palavra que o professor usou, que é a totalidade. A novidade do Piketty foi que ele viu, vamos dizer, a totalidade da questão de renda e patrimônio. Ou seja, como assim, na economia ou até em projetos, a gente consegue medir fluxo com certa facilidade. Mas vai tentar medir estoque. Como é que você vai medir o estoque de capital de uma cidade, ou até mesmo medir o estoque de investimento estrangeiro no país? Não, mas um entrou em 1958, outro entrou agora, é o mesmo dólar. Bem, aí entra receitas de todo tipo. E o que o Piketty mostra não é tanto o valor, mas quem é dono desse estoque. E aí você entra com uma questão importante, né? É a reprodução via fluxos dessa estrutura desigual do estoque de ativos numa economia, né? Então, o que ele questiona é um pouco isso. Olha, você tem esse estoque, ele volta a fazer um fluxo, ele, dependendo de como você faz esse fluxo, com maior ou menor intervenção do Estado, ou maior ou menor oportunidades, rentabilidade, ou quando não tem os desastres naturais e guerras, essa estrutura de propriedade vai se concentrando mais, voltando a uma ideia antiga de Marx de concentração do capital, né? Então, isso, ainda não sendo marxista, ele está dizendo, o ciclo mostra isso. E se você também pegar, tem um outro gráfico que está numa outra apresentação, que infelizmente não coloquei, que é a variação de renda no mundo. Então, você vê que os mais pobres, isso nos últimos 10 anos, algo assim, 10, 15 anos. Os mais pobres cresceram muito. Aí você tem uma barriga que quase não cresce em termos relativos de renda real, que é a classe média, e aí tem o famoso 1% que estoura lá em cima. Então, e isso está acontecendo, quer dizer, que era vamos dizer, um cenário um pouquinho bem diferente que se tinha observado no pós-guerra. No caso americano, você tinha uma classe média que crescia, ainda que uma classe rica sempre crescia, mas você tinha uma classe média que se constituiu. O projeto aqui do presidente Lula era um pouco isso, de tentar, e se você for ver, a renda dos mais pobres cresceram menos que a do rico, as do rico continuaram crescendo, e, dada a desigualdade, ainda fazia um peso diferente. Então, a pergunta fica, que o Piketty devolve, não consegue muito colocar, é que o que temos que fazer isso? E aí você tem que ver quais são os fatores que atuam nisso. É questão da propriedade e da especulação imobiliária, ou que seja, daquela coisa bem raiz, ou é de uma nova tecnologia, você tem os Bill Gates lá em cima no 1% do startup. Ou pior, você tem os financistas lá em cima que, na verdade, nem geram não são os Steve Jobs que geram emprego, produtos e tudo, eles só geram adicional de valor nominal, né? Então, esse é um pouco o dilema para o capitalismo, é isso que ele está apontando. Ou seja, ele acaba provando a ideia marxista de concentração do capital em função não só do fluxo, mas também de como você tem a propriedade. Numa visão assim meio negativa, você pode dizer, por que isso nunca estourou antes? É porque, infelizmente, tem alguns eventos que acabam destruindo um pouco essa estrutura. Aí são as guerras. Se você for ver nas grandes guerras, porque ele faz isso muito para os países europeus, você tem a perda de ativos e, consequentemente, mudança de propriedades, né? A hiperinflação também faz isso, né? O Brasil, a gente nunca chegamos a uma hiper, porque nós nunca, não sei se para o bem ou para o mal, talvez mais para o bem, nunca vivemos uma estrutura de hiperinflação, de destruição tanto de ativos como dívida, que para o Estado talvez fosse interessante, né? E descendo para o DF,
Se eu pegar a proposta Cepalina, ou a análise Cepalina de ineficiência da desigualdade, eu bem poderia usar o caso do DF, para tudo o que é colocado ali. O DF tem o maior Gini, acho que na região, ou no Brasil, talvez. Tem desigualdades territoriais, que o professor acabou de dizer. Tem desigualdades de mobilidade urbana tremendas. Tem uma discussão de privilégios via carro, via ônibus ou metrô. Tem a deterioração da educação. Eu tenho orgulho de ser formado pela Escola Parque, aqui da Escola Clássica, Escola Parque do DF. Eu tinha 8 horas de aula por dia. Né? Hoje, o esquema, nem no privado tem aquilo que eu tive. Né? Saúde, o Brasil tem um SUS que por mais que a gente não acredite, tem pessoas dos outros países que invejam o nosso SUS. Porque nos outros, se não pagar, nem entram no hospital. Né? Então, o DF é o exemplo da ineficiência da desigualdade. Mas ele tem um fator externo, que é, vamos dizer, um maná que desce, que é o governo federal. Né? Caberia, vamos dizer, ao governo federal, como outros países têm em relação ao seu Distrito Federal, Washington um pouco, Cidade do México, que está se tornando mais Brasília do que qualquer coisa, que ganhou independência, autonomia, mas vai ganhar um presidente, vai ser o ex-governador do Distrito Federal deles. Né? Se o Obrador ganhar, ele era o governador do Distrito Federal, lá da Cidade do México. De ver como é que poderia ser um exemplo de políticas para acabar com a ineficiência. Né? Questões... Bem, aí vocês são os especialistas. Como atacar a questão da mobilidade urbana em Brasília? Se ela foi desenhada de um jeito de pontos longe. Então, você tem acho que o exemplo maior é quando tem o jogo da seleção às 3 horas da tarde. Né? Ninguém conseguiu chegar em tempo normal na sua casa. Alguns levaram 10 vezes o tempo normal, mas aposto que ninguém levou o tempo comum, levou pelo menos o dobro. Ainda que foi 5, foi 10 minutos, quem era 10 virou 20 e consequente. Que mostra um pouco, se você joga todo mundo ao mesmo tempo, o que acontece. Ou também pode fazer de outro jeito. Imagina Brasília sem carro, como é que poderia ser resolvido? Ninguém iria trabalhar, então você não teria produtividade. Né? Então, e para investir em Brasília, tem coisas, assim, primeiro, é a questão de estrutura. Temos ainda a infraestrutura que poderia. Brasília sempre foi a cidade da construção, não somos mais. Brasília poderia ser uma cidade do conhecimento. Agora tem um Biotique aí, lindo prédio. Aí é como eu brinco. Great hardware, vamos ver o software que vai entrar lá dentro. Né? Então, tem que ver, tem também, é uma cidade de serviços. Estamos aí, não sei se certamente por questão de mercado e não por políticas públicas explícitas, podia ter uma política industrial para a saúde em Brasília. Você vê que está vindo os hospitais de fora, mas eles estão, na verdade, meu medo é que eles vão competir entre si, vão se matar e todo mundo ir embora. Então, como fazer isso de uma forma organizada com o novo instituto, né? E depois questionar, né? A Inframérica anunciou, o ICMS da aviação caiu de 12% para 7%. Alguém calculou o custo disso? E em termos distributivos, está certo que democratizou-se muito o transporte aéreo, mas ainda digo que é nos clientes mais altos que vão receber isso. Então, não seria melhor pensar não, porque eu sou usuário do aeroporto, ótimo, eu adoro a Inframérica, etc. Pensar mesmo na questão de expansão do metrô, de outros mecanismos, e aí ver o ICMS, ou trocar investimentos para isso.
É um pouco esse é o debate que a CEPAL coloca da questão da desigualdade. Você tentar, no que for possível, especialmente com o Big Data hoje, você pode quebrar quem é o beneficiário final das suas políticas. E com isso, os empresários vão ter mais informações. E claro, o empresário quer rentabilidade, mas quer estabilidade também. Ele quer saber se o sócio natural dele, o governo, não vai ser muito ávido para cobrar a participação dele, porque na hora que você pensa no negócio, o governo já é seu sócio, né? Então, você tem que ver se esse seu sócio pode ser camarada. Se não for, não é isso. Muito bem, doutor Múcio, obrigado por essa importante aula que a Codeplan vai se beneficiar até através da TV Codeplan, que a palestra vai ao ar. Eu também colocarei ao ar os seus slides com os dados, são muito proveitosos. E agora, na sua parte final, me lembrou que o Brasil precisava investir mais, até no DF também, para atrair infraestrutura. Não é? Quando eu dava aula de Geografia Humana e Econômica, não em Brasília, mas lá nos anos 60, na Universidade Federal de Santa Maria, eu lembro que a Estrada de Ferro brasileira tinha um ramal que saía de Buenos Aires e ia a São Paulo e Rio de Janeiro, transportando tinha um misto, que era carga e passageiro, e um internacional, que era só passageiro, sempre cheio de gente, porque eu ia à estação comprar revistinhas, gibis, eu era adolescente, na estação ferroviária, né? Então, tínhamos 48 mil quilômetros. Hoje em dia, se tanto, talvez tenhamos 15 mil quilômetros, coisa assim. Então, quer dizer, vamos ter uma estrada de ferro que vai ser transportadora de commodities que beneficiam essa parte mais rica, né, dos produtores de grãos, de carne, essas coisas todas. Então, o Brasil parece que nos deu aí um exemplo de como a sua aula devia ser muito disseminada. A colega Celeste colocou muito bem isso, né, que eu acho que é importante disseminar a informação. E eu agradeço, terminando, se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta. Eu quero agradecer muito a sua presença e o senhor vai concluir como bem desejar. E obrigado. Desculpe, obrigado, professor. De novo, agradeço a oportunidade, espero que tenha sido útil isso. E, se quiser mais um exemplo de uma ineficiência da desigualdade, a concentração, voltando ao seu tema, no transporte de carga para o caminhão. É uma desigualdade, né? E justamente deu essa crise desse momento. Tá? Então, muito obrigado. Obrigado, professor, e a todos aqui. Obrigado.